Olá, Afonso. Olá a todos. Esse, esse é mais um vídeo onde eu faço a minha contribuição a fim de responder a alguns argumentos do Eduardo Lutz e do Michelson Borges, onde eles fazem alguns questionamentos aos terraplanistas, né? E eles se fundamentam na Bíblia para mostrar suas argumentações, né? Então, Afonso, pelo que eu tenho visto em algumas linhas, né, desse artigo do Lutz, o que eu tenho visto é o seguinte, que o que mais incomoda, o que mais incomoda o Eduardo Lutz ou o Michelson Borges é o fato de ter a Terra um domo, ou o fato da cosmologia bíblica, não só da cosmologia bíblica, mas como a cosmovisão, né, de todos os povos antigos, mostrar a Terra como um domo, e isso é o que de fato incomoda a eles, né? O argumento deles se baseia todo em tentar desconstruir e mostrar que isso não existe na Bíblia, né? E comparar o firmamento a apenas os céus como nós vemos, né? Eu só não tenho certeza ainda se ele faz isso por ignorância, no sentido de que não é porque a pessoa é um pastor ou é um físico que obrigatoriamente ou necessariamente ela tenha que saber da Bíblia ou ela de fato pesquisou a Bíblia, né? Ou pode ser também uma desonestidade intelectual, né? Então eu não tenho certeza ainda dos motivos por que eles estão fazendo isso. O fato é o seguinte: qualquer pessoa que pesquisar a Bíblia, que pesquisar a cosmovisão dos povos antigos, que estudar esses assuntos, vai chegar à seguinte conclusão. Isso é bem nítido, como eu mostrei em vídeos anteriores. A cosmovisão dos povos antigos era a seguinte: a Terra tem um domo e acima desse domo tem o mar celestial ou o mar cósmico, águas, oceano. Essa é a visão dos povos antigos. Então vamos agora novamente ao artigo do Eduardo Lutz. Ele cita aqui no item 8, erros de hermenêutica parte 2. Aí vamos lá. Mais um ponto interessante é, do Gênesis ao Apocalipse, a cosmologia bíblica é única. Sim, de fato, a cosmologia bíblica é única. Qual é a cosmologia bíblica? A cosmologia bíblica, como eu disse, é a Terra tem um domo intransponível que acima desse domo tem águas, ou mares, ou oceanos, ou oceano cósmico de Deus. Porém, não significa que por causa disso, né, não significa que por causa disso todos os termos referentes ao firmamento, né, sejam aplicados da mesma forma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A cosmovisão é uma coisa e o céu, enquanto lugar onde tem chuva, né, fenômenos meteorológicos, trovões, é uma outra situação. Nem sempre uma coisa, o mesmo termo vai ser aplicado em todas as situações. Isso é normal em qualquer idioma e em qualquer língua, né? O argumento do Eduardo Lutz é o seguinte: ele acha que ele quer provar o seguinte, que, por exemplo, se eu tenho a palavra terra, né? Nós temos a palavra terra no português. A palavra terra, ela pode significar o quê? Ela pode significar areia, superfície da crosta terrestre, ela pode significar o planeta Terra, né? Ela pode significar simplesmente pó.
Só que o que vai determinar basicamente o sentido dessa palavra terra, do termo terra, o próprio contexto em si. O contexto ele vai dizer mais ou menos, né, ele vai apontar para a que exatamente se refere o termo terra, se é areia, se é crosta terrestre ou se é, no nosso modelo, o planeta Terra, né? Então, ele quer, o argumento dele basicamente é esse. Então vamos lá. Ele começa aqui dizendo que a cosmologia bíblica é única e realmente é única, como eu já expliquei. Só que, olha o que ele faz. Ele diz que no livro de Mateus, capítulo 3, lemos que quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram. Perceba, aí ele continua, percebe você a clara cosmologia dos evangelhos. Então, o que ele está fazendo? Ele está misturando. Ele está pegando o céu, o nosso céu, que é a parte de dentro do firmamento, né? E ele está dizendo que o nosso firmamento, ele simplesmente é onde ocorrem os fenômenos de chuva, meteorológicos, o que é verdade também. Porém, ele quer desconstruir, ele está desprezando a outra parte do texto, ou o contexto de Gênesis, onde o firmamento faz separação entre o mar que está acima e o firmamento é uma cúpula, é um domo. Ou seja, ele está usando o argumento, como é que eu vou dizer? Ele está apenas considerando aquilo ali que é mais favorável a ele. Ele não está sendo imparcial. Como eu disse, qualquer pessoa que estudar, ela vai saber dessas situações, né? Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Note-se que a Bíblia usa a palavra abismo como sinônimo de mar em vários lugares, inclusive em Gênesis 1, 2, mas a Bíblia fala em céus, atmosfera, terra, porção seca e mar, oceanos, frequentemente em contextos relacionados a este mundo. Como eu disse, ele quer dizer que o firmamento é o céu e que, portanto, o que ocorre no céu, né, é apenas chuva e que o céu, portanto, não é um domo, não é uma cúpula. Só que quando a gente vai analisar, vamos analisar então, né? Vamos analisar. Se a gente for para o Strong, e analisar as passagens de Gênesis 1, Gênesis 7, quando ocorreu o dilúvio, nós temos a seguinte situação, ó. Superfície estendida sólida, firmamento. Segundo significado, extensão, plana como base, suporte, firmamento da abóboda do céu, que suporta as águas acima, considerado pelos hebreus como águas sólidas e sustentadoras acima. Então nós vemos que o termo utilizado em Gênesis, ele é isso aqui, e são essas situações. Aí ele argumenta que, bom, se em Mateus, né, os céus se abriram para Jesus, então se houvesse um domo, se houvesse águas acima, por exemplo, e o céu se abrisse, então teríamos um novo dilúvio, né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Só que, se a gente for analisar o termo utilizado para abrir os céus em Mateus, veja só o que o Strong diz. Ele volta com a extensão abobodada do céu, com todas as coisas visíveis nele. O universo, o mundo, então você vê que já começa a mudar.
Olha o outro significado. Os céus aéreos, ou céu. A região onde as nuvens e as tempestades se reúnem e onde trovões e raios são produzidos. O céu sideral ou estrelado, a região acima do céu sideral, sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeita, onde Deus habita e outros seres celestes. Ou seja, o significado de firmamento em Gênesis é um pouco diferente do significado do termo usado em Mateus. O de Mateus ele é mais abrangente, enquanto o de Gênesis não admite a possibilidade de dizer que o céu ou o firmamento ali fosse a nossa atmosfera. Ou seja, né, é uma assim, né? Por que a pessoa está fazendo isso, né? Será que ele estudou mesmo, né? Se ele estudou, aí fica uma coisa mais grave, né? Então vamos continuar aqui para ver o que ele diz, né? Vamos lá. Ele usa um outro argumento aqui de que a Bíblia ela não é científica, né? Ele diz que ela apenas nos aconselha a estudá-lo, né? E nos fornece algumas dicas valiosas para isso, como o princípio da ação mínima e outras pistas que semearam a revolução científica no modelo oportuno, né? Então ele está construindo aqui um argumento de que os povos antigos não tinham uma compreensão exata das coisas, não sabiam das coisas, portanto a Bíblia não tem nada de ciência, né? Só que ele entra em contradição porque logo abaixo ele fala o seguinte: por outro lado, vemos em Ezequiel um fenômeno que se parece muito com a abertura de um wormhole, buraco de verme previsto pela relatividade geral, né? Ou seja, né, ele mesmo está contradizendo o argumento que ele colocou, né? Quando esse texto de Ezequiel, o autor que escreveu o texto de Ezequiel 1, ele estava pensando na teoria da relatividade? Será que ele estava pensando na teoria da relatividade? E isso é um princípio de hermenêutica também. Então ele fere a hermenêutica, a própria hermenêutica que ele diz estar defendendo, e fere também o que o próprio texto diz, entendeu? Então fica notório aí que tem um cambalacho aí, né? Tem uma crocodilagem aí, né? Vamos continuar aqui então. Aí diz, Epípedo menciona também a abertura do céu por ocasião do batismo de Jesus, como se isso fosse uma evidência bíblica de que o domo terraplanista realmente existe. Bom, aqui ele realmente está certo, né? Eu não posso considerar a abertura do céu onde Jesus foi, por ocasião do batismo de Jesus, como se fosse uma evidência do domo. Não, ali realmente não é uma evidência do domo. A evidência do domo é Gênesis, a evidência do domo é outros textos, mas não esse, como eu expliquei, pela regra da aplicabilidade das próprias palavras, né? Porém, deixa eu compartilhar aqui uma outra situação, né? Em Apocalipse 1,7 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, pergunta, como é que ele vai, como é que isso aqui seria possível no modelo globo, né? Como seria possível que todo mundo, todas as pessoas, né,
vissem ao mesmo tempo, né, a volta de Jesus, né? Aqui diz que todo o olho o verá. Isso aqui dá uma ideia de quê? De uma terra plana, onde Jesus está entre as nuvens, está no alto, e todo o olho o verá. Porque no modelo globo não tem como estar ao mesmo lugar ou estar em um lugar e ver a terra toda do alto. Sem contar no giro da terra, que leva 24 horas por 24 horas para dar uma volta no eixo, né? Como seria isso? Então, a gente vai vendo mais um equívoco do nosso amigo Eduardo Lutz, né? Aí, continuando. Quanto à parte em que Satanás leva Cristo a um alto monte de onde mostra todos os reinos do mundo, essa parte merece análise mais cuidadosa. Sendo assim, é importante analisar o original em grego, pois traduções frequentemente perdem ou modificam detalhes do texto. Bom, isso aqui é um argumento que muitos religiosos, quando eles se veem em contradição, quando eles se veem encurralados, eles não têm para onde correr. Eles não têm mais argumento, eles se veem sem saída. Aí para onde eles apelam? A tradução está errada. Como se as pessoas que traduziram a Bíblia não estudassem, não, não sabiam o grego, não sabiam o hebraico. E só agora, depois de 2.000 anos, de 3.500 anos, essas pessoas dizem que a tradução está errada. Embora que em textos como o grego ou o hebraico você tenha um plus, né, uma ajuda a mais, né, esse argumento ele é muito utilizado quando alguns religiosos, né, eles se encontram sem saída, né. Aí vamos lá, né. Aí ele fala dessa montanha, desse monte onde foi possível ver todos os reinos em toda a sua glória. Aí ele argumenta o seguinte: note-se que, mesmo na hipótese da Terra plana, não seria possível visualizar os reinos em si de uma altura que desse para ver todos. Como não? Aí eu pergunto, como não? Se a Terra é plana, se Deus está nas nuvens, ele não vai conseguir ver toda a Terra de baixo, ele não vai conseguir ver todos os reinos lá de cima? Isso parece um pouco ilógico, né? Se alguém está no avião, se ele está no avião, ele consegue ver tudo que está embaixo, né? Se ele está numa visão que ele consiga realmente olhar para baixo, ele vai conseguir visualizar tudo que está embaixo. Mas ele diz que não. Ele diz que mesmo na hipótese da Terra plana, não seria possível visualizar os reinos em si de uma altura que desse para ver todos. Ele diz que vários milhares de quilômetros de altura, mesmo nos modelos terraplanista. Aí ele diz que o que seria possível ver seriam apenas regiões. Se for um ser humano, obviamente, né, ele vai ver apenas as regiões, né? Isso é óbvio, né? E isso também não seria possível no modelo globalista. E isso também não seria possível no modelo... Jamais! Realmente, se ele diz que isso não é possível no modelo terraplanista, impossível, seria muito mais impossível no modelo globalista. Pois em uma órbita relativamente baixa seria possível visualizar toda a superfície habitada da Terra em cerca de 2 horas de observação, no caso de uma nave com propulsores desligados e tudo, né? Ou seja, né, ele tenta desconstruir a própria cosmologia bíblica, né? O que qualquer pessoa que for estudar e for ler essas coisas, ela vai perceber que ele está fazendo um embromation, né? Então eu não quero demorar muito, porque eu vou fazer outros vídeos também
mas eu espero que eu tenha conseguido explicar algumas situações. Obrigado a todos aí.